Olá, seja bem-vindo de volta aqui no meu canal. Eu sou o André Maurício falando aqui com você e na aula de hoje eu vou finalizar aí essa pintura, né, que eu comecei aqui no canal. Várias aulas aí até agora demonstrando como pintar cavalo preto, né, que a gente viu que ele na verdade não é preto, tem muitos tons azulados, tem muitos tons meio, né, amarronzados e tudo mais. Bom, eu começo aqui, ó, antes de mais nada, fazendo uma marcação com a tinta, né, de onde vai ser as mudanças de cores. Então eu pego o pincel, diluo um pouquinho no meu vídeo aqui. Lembrando que o meu vídeo eu utilizo óleo de linhaça com terebentina, mas se você tiver algum problema com terebentina, você pode usar só o óleo mesmo, desde que não seja em grandes excessos, né, só para dar uma pequena diluída na cor aqui, né. E aí, como já falado nas aulas anteriores, eu tenho aqui as mesmas cores, né, que eu estava trabalhando, né, preto, azul ultramar, vermelho cádmio alaranjado, amarelo cádmio escuro e branco de titânio. Então eu só faço essa marcação que já foi feita, né, lá na primeira aula do desenho, mapeamento, mas aqui eu refaço porque esse é o primeiro passo para poder ter uma relação de controle, né? Eu saber até onde eu posso ir com uma cor e onde eu tenho que mudar de uma cor para outra. Então eu vou fazer esse preenchimento do cavalo aqui antes, né, de partir para o fundo, né? Que eu estou fazendo o movimento contrário. Geralmente a gente começa do fundo para frente. Eu fiz só por uma questão de facilitar aí a visibilidade, né? Porque dessa forma, fazendo aos pedaços, eu posso colocar essa paleta aqui até presa na tela de uma forma que você perceba isso, né? Consiga filmar tudo aqui de pertinho aqui, né? Igual que no fundo eu tenho que abrir mais a câmera, então não vejo, né, tão detalhado assim. E aquela escala que eu fiz do segundo vídeo dessa série aqui, né, que é a escala dos tons do como preparar as cores, né, para pintar o cavalo, são exatamente as mesmas que eu estou utilizando. É um degradê de um tom meio cinzento, ligeiramente azulado, né? Eu chamo de cinza cromática, uma escala que é feita a partir de azul, laranja e branco. Aí no momento de esfumar, eu vejo, se ficar muito degradê igual ficou aqui, eu pego a tinta e defino um pouco mais o contraste, ou seja, deixo um pouco mais de diferença entre o escuro e o claro. E o mesmo eu faço se precisar o contrário, né? Se caso ficar muito contrastante a cor e precisar neutralizar um pouco mais, deixar um pouco mais em degradê, aí eu venho usando o pincel sem tinta. Aqui no pescoço, por exemplo, é um caso desse, onde eu coloco de cor bem escura e à medida que eu vou subir aqui, eu vou entrar no tom claro, num valor mais claro. Então antes de fazer essa transição, eu faço uma pincelada no meio das duas cores, com uma cor intermediária, né, para não ficar uma divisa muito delimitada, já que se trata de um degradê, e logo em seguida vem colocando uma cor um pouco mais clara, o valor mais alto. E sempre assim, ó, eu não pego a cor e saio pintando, não. Eu pego a cor, dou uma pincelada lá na tela, olho no modelo, confiro, ver se não, tá ficando, né, mais ou menos parecido, estou gostando da cor, aí eu continuo. Caso contrário, não continuo não. Então esse é o processo assim de preenchimento, né? Vamos dizer assim, dessa base aí, que nem vai ser tão detalhada assim, pois tem um pouco mais, como é que eu vou dizer? É um pouco mais sem definição de detalhes, né? A parte da crina, o pescoço, justamente para o foco ficar mais no rosto. E a crina, naturalmente, vai ser os mesmos tons, os mesmos valores, só que mudando um pouco o croma, ou seja, mudando um pouco de cor. Eu vou deixar um pouco mais azulado. E aí eu só tomo cuidado também para que esse azulado não fique nem muito escuro nem muito claro. Por exemplo, comecei a passar e vi que estava ficando um pouco escuro. Então, clareei um pouco. E como tem variações muito pequenas, eu preencho tudo e depois faço essas variações logo em seguida. Então esse vai ser o preenchimento, a forma de se preencher o pescoço.
Então, voltando aqui ao tempo normal, foi feita essa parte do fundo, né, da parte do fundo, não, o restante do cavalo. Inclusive, nota-se que esse tom preto e azul aqui que eu coloquei ficou bem mais intenso do que esse, porque essa parte já começou a secar, então já não está tão brilhando mais como essa, que está bem úmida, né, está bem fresca, acabei de pôr a tinta, daí esse motivo dela estar tão mais intensa a cor do que essa outra. E antes de avançar para o fundo, gostaria de ressaltar um pequeno detalhe. Nas bordas do pescoço do cavalo, isso é uma dica importante, porque se a gente não deixar isso dessa forma, vai ficar um pouco parecendo que recortou e pregou, né, o cavalo. Então aqui nessas bordas, ó, na lateral, eu já passo um tomzinho um pouco mais claro, um valor um pouco mais alto, né, um cinza um pouco menos escuro, mesclo com essa base, porque isso não pode ser perceptível, não é uma linha que vai ficar separada, para criar um pouco desse abaulado, essa coisa um pouco arredondada. No vídeo não dá para perceber tão bem essa diferença, essa pequena diferença. Quando a gente está presente, vendo a pintura de perto, a gente percebe isso melhor. Então esse é um detalhe do macete. E aqui eu deixei naquele, né, modo acelerado, justamente porque já é um tema recorrente, né? Colocar a tinta respeitando o limite de cada uma das cores, respeitando o mapeamento, e depois com o pincel sem tinta, aquele movimento bem suave, e fazendo esse movimento de entrelaçar uma cor com a outra, né, para sugerir um pouco da crina aqui. Então essa é essa parte. Agora o fundo eu não vou fazer exatamente como a foto. A foto ela está toda de um tom só, sem muita variação, se bem que escurece um pouco acima e embaixo. Diferente do cavalo marrom, que está aqui no canal também, que eu fiz anteriormente a esse, né, que já está disponível aqui, e essa pintura vai ser de um fundo harmônico. O que é o fundo harmônico? É aquele fundo no qual as cores se combinam com as cores do próprio cavalo, do próprio motivo principal, né, do modelo. Então aqui vou fazer um pequeno degradê. Essa inclusive não existe, não estou pegando cores diferentes para realizar essa pintura, né? São exatamente as mesmas cores, né, da escala de cinza que eu utilizei no cavalo. Agora tem um pequeno detalhe. Nessa escala de cinza, eu vou deixar ela ou um pouco neutra, que é aquela mistura mais ou menos equilibrada entre azul, laranja e branco, ou um pouco mais laranja. Mas aí depende da situação. Por exemplo, no alto do olho esquerdo aqui dele, eu vou pôr um valor bem claro. Então aquele cinza mais claro que eu tinha preparado, eu vou pondo ele aqui, certo? Bem pertinho do olho, bem claro, né? Só que como perto do olho, nessa parte, o tom do olho, a cor é ligeiramente azulada. Então eu vou pôr um pouco mais de laranja aqui na mistura. Dessa forma, a cor vai ficar um pouco mais quente. E aí eu vou dar um pouco mais de contraste para essa parte. Eu venho chegando bem perto, né, buscando não encostar, pelo menos não com esse pincel, porque qual é o risco de eu estragar? Depois eu utilizo um pincel menor para fazer esses cantinhos, né? Então, tipo aqui, um pincel quase o zero, né? Não é o zero não, um pincel redondo pequeno, para fazer esses cantinhos aqui. E aqui, para não encostar na pintura, pois aqui tem algumas partes molhadas, eu vou usar aquele tento, né, que é um pauzinho. Eu utilizo, esse é um tento artesanal, né, ou seja, foi eu mesmo que fiz. Existem tentos prontos aí já no mercado. Eu utilizo para não encostar na pintura, né, encosto lá no alto e venho aqui com esse, fazendo, opa, tem que ser com a cor clara, né, e venho fazendo esse movimento de encostar, né, ali na beiradinha as duas cores, inclusive dar uma pequena esfumada para criar uma sensação de naturalidade aí.
Se caso eu perceber que avancei muito no próprio cavalo, eu posso pegar o tom de novo do cavalo aqui e empurrar para que as duas cores se esfumem. Então vou buscar deixar algumas partes assim um pouco em contraste, principalmente essa aqui relacionada à orelha, olho e focinho. À medida que eu desço aqui para a parte, né, do pescoço, eu já busco escurecer um pouco a cor, né, no pescoço e no alto eu já começo a fazer isso. Ó. Essa escala de degradê que tem aqui, eu já vou aplicando ela aqui também. Ou seja, o mais claro perto da cabeça do cavalo, sempre preenchimentos em X, né? Eu não vou fazer questão de alisar o fundo, vou uma pincelada assim e assim. Bater na frente e as costas do pincel, isso é o meio mais rápido, né? E fácil de mesclar uma cor na outra, sem esfregar demais o pincel na tela, é claro, né? Nada de força, né? É somente jeito, né? Aqui eu vou avançando para uma cor, um valor um pouco mais baixo, até quando eu tocar lá no cavalo, eu já ter uma cor ainda mais baixa, ou seja, uma cor bem semelhante ou igual à do cavalo, principalmente aqui embaixo. Aí desse jeito eu elimino o contraste mais nítido nessa área e deixo o contraste lá nas partes superiores. Lembrando sempre de trocar de pincel conforme a necessidade, né? Se é uma área pequena, obviamente eu tenho que mudar para um pincel pequeno. Essa diferença do fundo e do cavalo aqui nessa parte tem que ficar bem discreta, né? Lembrando que no vídeo aí você não vai ver de perto, né? Depois no final eu vou filmar bem de perto aqui para a gente conseguir perceber essas diferenças, mas por enquanto acredito eu que pela distância, né, nem dá para identificar essa diferença. Então é esse o preenchimento que é feito ao longo do fundo, né? Bom, então é isso, vocês viram aí no tempo acelerado, né, todo o fundo preenchido aqui, de forma que a parte da cabeça do cavalo ficasse um pouco mais contrastante com o fundo, pelo menos a parte mais baixa, até a parte dos olhos. A parte das orelhas já não está tão contrastante assim, ou seja, eu já não usei tanto aqueles cinzas ligeiramente alaranjados, eu usei um pouco mais, tons um pouco mais médios e mais azulados. À medida que chegou aqui no final, eu usei um médio escuro e aqui embaixo um escuro muito escuro. Desse jeito eu fiz uma escala de degradê em volta do cavalo. Bom, terminado isso, pode ainda voltar dando pequenos retoques. Duas coisinhas que podem ser feitas. Quais são essas duas? Estou aqui com um pincel bem macio, um pincel tipo um pelo de Marta, por exemplo, pode ser um outro pincel aí que você desejar. E vou colocar o branco puro, próximo de puro, com um pingo de laranja. Né? O laranja é a cor mais quente comparado ao azul, né? E aí eu dou pinceladas estratégicas. O que é pincelada estratégica? Nesse lugar eu vou dar uma pincelada e a gente vai perceber que vai ficar mais assim intensa essa diferença. E aí eu dou essa pincelada e esfumo. Ou seja, eu dou uma pincelada mais acentuada aqui e dou uma esfumada, né, com o pincel sem tinta, tirando esse limite. Pronto, beleza, realcei um pouco mais essa parte. Agora eu vou lá do outro lado e faço isso também. Na verdade, não indo do outro lado, né? Eu vou aqui embaixo, ó, perto da divisa dos lábios aqui, né? Um pouquinho de claro aqui também. Então, uma coisa sutil, mas que já vai me dar um efeito
tridimensional, dá um efeito 3D, parece que a pintura vai estar saindo da tela. Aqui também eu vou arrumar outro ponto desse, de claro. Eu já tinha colocado claro, mas é assim, um claro ainda mais claro. Bom, aí com isso eu já realcei um pouco mais esses pontos nesses locais, né? Aqui também uma pinceladinha. Mas isso não pode ser ao longo de todo o cavalo, porque senão não vai criar uma naturalidade, vai ficar meio que recortado e pregado. A ideia é quando a gente vê o cavalo, sempre a cabeça dele é assim projetada para frente, né? Então quando eu realço esses detalhes na pintura, eu faço com que isso ganhe mais naturalidade. Lá no topo da cabeça faço isso também? Faço, só que não mais com a cor quente, porque lá em cima eu não quero que destaque tanto. Eu faço com a cor fria, ou seja, eu ponho azul com branco, né? Vai dar uma sujadinha no laranja também. Vou dar uma pincelada aqui, ó, próximo da orelha. Dessa forma eu destaco um pouco mais a orelha na base e já esfumo também. E o mesmo na outra orelha, só de um dos lados, né? Não passo nos dois. E um pouco, deixa eu ver aqui, um pouco do outro lado também. Bom, feito isso, a última etapa agora é fazer, à medida que eu fui fazendo o fundo, eu já fui fazendo isso que eu vou fazer agora, que eu vou falar agora, né? Que é alguns lugares onde tem, vou até ver se eu consigo ficar mais baixo aqui. Bom, acho que sim. Alguns lugares eu vou fazer isso, eu vou pegar o pincel entre a cor escura e a clara e dar uma pincelada entre os dois. Se caso eu estragar o cavalo, ou seja, estragar a pintura do cavalo que já não está tão úmida assim mais, eu refaço um pedacinho. A ideia é quebrar um pouco a diferença do contraste para não ficar completamente contrastante em todos os pontos. Com o pincel sem tinta, com muito cuidado, com muita leveza, eu escolho algumas partes para esfumar. Porque aí fica algumas partes intensamente contrastantes, mas algumas bem próximas fica com um pequeno esfumado. Isso dá uma leveza, uma naturalidade para a pintura, sugere aquilo que a gente chama na pintura de atmosfera, mas que tem ar na pintura, né? Bom, então é isso. Vou me dando por satisfeito aqui. No mais, muito obrigado por acompanhar aí essa série de aulas, né? Enfim, acabei. É claro que a gente sempre pode, depois de seco, retocar e dar mais algumas pinceladas. Uma pintura a gente não termina ela, a gente abandona, né? A gente se dá por satisfeito, chega a um determinado limite, né? Então é isso, muito obrigado aí por acompanhar, muito obrigado você que sempre está curtindo, acompanhando, comentando, compartilhando, cada vez mais o canal vai crescendo graças a você. Um grande abraço e a gente se vê aí nas próximas aulas.